Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira. Paulo Bueno, advogado do ex-presidente, afirmou que a orientação de permanecer calado ocorreu pela falta de acesso da defesa à íntegra das apurações contra Bolsonaro. Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional ao silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semissecreta. O advogado de defesa também negou que o ex-presidente tenha planejado um golpe para continuar no poder depois das eleições de 2022. O presidente Bolsonaro nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista. Que isso fique claro. Sobre os demais elementos que constam da investigação, a defesa só vai se manifestar quando tiver acesso a eles. A declaração de estado de sítio no TSE, você considera que isso seria de teor golpista, Paulo? Olha, ninguém falou aqui em estado de sítio. Não, é uma pergunta que eu estou fazendo. O estado de sítio tem previsão legal, mas o presidente jamais, em momento algum, cogitou em promover um estado de sítio. Além de Bolsonaro, outros 23 investigados por suposta tentativa de golpe de Estado prestaram esclarecimentos à Polícia Federal nesta quinta-feira. Entre eles estão os generais Augusto Heleno e Braga Neto. Todas as oitivas envolvem os alvos da Operação Tempus Veritatis. Constantino, difícil falar alguma coisa realmente, senão a defesa não tem acesso aos autos, né? Enquanto o advogado ia se manifestando, eu ia lembrando, né, da época em que eu li o livro do Kafka, O Processo. Tem muitos anos isso, mas me remeteu àquela sensação angustiante da literatura, né? Você está sendo processado, condenado e punido e não sabe nem mesmo do que, né? Isso é coisa de distopia. Aliás, o Brasil hoje é uma mistura de várias distopias. A gente sabe que Orwell está presente, a gente sabe que até Fahrenheit está presente, não se queima livro, mas se censura nas redes sociais jornalistas. O Brasil não está para brincadeira. Agora, ele está certo, né, em protestar dessa maneira. Como é que pode um advogado defender o seu cliente sem saber direito quais são as acusações que pesam? Qual é o embasamento para isso? Não tem, né? Porque tentaram produzir inúmeros factoides e narrativas até hoje imputando crimes ao presidente. Se a gente for lembrar, a gente passa o programa todo aqui. Vai desde leite moça, né, até imóveis, joias e por aí vai. É muita coisa. Então, é mais uma tentativa, e veja a tentativa de pegadinha também do jornalista ali, né? Perguntando do estado de sítio. O advogado foi safo, né? Ora, estado de sítio tem previsão. Então, se o presidente convoca os seus ministros para discutir uma situação hipotética no país, dentro das possibilidades das 4 linhas, leia-se da Constituição, não há crime, não há golpe. Né? Então, é tudo uma narrativa, é tudo tão evidente, né? Aquela reunião ministerial que a Rede Globo apresentou como serviço de assessoria ao STF, como se fosse a prova da articulação golpista, o cidadão brasileiro mais atento viu a segunda vez e perguntou, sim, mas onde está o golpe? Ninguém sabe. Piotr. Não, a gente vai voltar a falar do Supremo Tribunal Federal, porque essa é a notícia, do comportamento do Supremo Tribunal Federal. O que o advogado está dizendo aí? É das coisas mais óbvias. Aliás, é tão óbvio, tem uma expressão que se diz o óbvio ululante, né? Mas é tão óbvio que chega a ser... chega a causar vergonha alheia de ter um Supremo que, por exemplo, o advogado está dizendo assim, eu não tenho acesso a tudo que o meu cliente está sendo acusado. Como ele pode manifestar alguma defesa? Ele nem deve, porque aí sim ele estaria incorrendo, obviamente, numa assistência não completa a seu cliente. Mas isso se aprende, não precisa ser estudante de direito também.
Uma aula de direito, em qualquer dos cursos que você faça na universidade, ou uma conversa com o seu colega advogado, alguém, ele vai lhe contar, eu não posso fazer algo que eu não tenho acesso a todas as informações. Mas tudo isso estava absolutamente pacificado. O que me causa espécie é como que a comunidade de juristas desse país, em que pesem as exceções, e temos muitas lá, felizmente, mas não temos o suficiente. Cadê as instituições brasileiras para se rebelarem, não em favor de um ou de outro? Não é uma questão de julgamento de mérito da causa ou da pessoa que está sendo julgada ou acusada. Não, é da defesa mera e simplesmente do devido processo legal, que o advogado tenha acesso aos autos na integralidade. Se surge um fato novo, todo mundo sabe como isso funciona. O seu cliente presta um depoimento, surge um fato novo, o advogado vai lá e peticiona para ele ser ouvido novamente, porque, claro, surgiu um fato novo, aquilo vai ser levado em conta pelo juiz na hora de fazer o julgamento, mas a parte dele não foi ouvida. Neste caso, o fato já existe. Mas a Polícia Federal não chegou ao término das investigações. Então espere a polícia terminar. Ou decida a polícia, ou determine a polícia que acelere o passo, entregue tudo. Mas isso é direito básico da defesa. E as entidades de juristas, ou por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que seja, ou mesmo a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que fez processo de impeachment, acompanhou processos de redemocratização do país, essa gente vai ficar silente. Nós estamos falando de um direito fundamental da defesa, mas é coisa tão evidente que você fala, é inacreditável que estejamos discutindo isso. Isso não era para ser discutido, porque isso era para ser automatizado. Discute-se o mérito, claro, quem tem mais culpa, por quê, se essa prova é válida ou não, se isso... isso tudo faz parte do processo. E cabe de um juiz para o outro, haverá mudanças, daí a lógica de que o processo seja legal, em que deveria estar na primeira instância. O presidente Bolsonaro não tem mais nenhum privilégio. Ele passa a ser um cidadão comum, responde lá, como Lula respondeu, por exemplo, às denúncias de corrupção que se tornaram depois sim inquéritos e ele foi condenado na primeira instância da Justiça Federal em Curitiba. E a condenação do Sérgio Moro teve que ser reanalisada por 3 juízes do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e foi para o STF também, para o Superior Tribunal de Justiça. Não, neste caso, nós estamos falando de advogado que ele não tem acesso aos autos. Mas o ministro disse que isso já é o suficiente. Não, e quem decide isso não é o ministro. Quem decide isso é o advogado, se ele acha que ele não teve acesso. E, de fato, há ali as investigações, por exemplo, que os outros disseram, essas coisas todas, mas isso é do mero processo natural e justo. Se não é justo, como é que a gente vai continuar nesse processo? E as pessoas não vão reagir, não vão achar que isso é normal, por uma conveniência ideológica política. Valha-me, esse país, eu tenho 51 anos e vou dizer, os que me antecederam me legaram um país democrático, eu não tenho o direito de não lutar por ele. Eu já disse a vocês aqui, Augusto é muito mais velho que eu e viveu uma outra realidade do país. Eu, quando comecei a ser jornalista, já tinha a democracia estabelecida no país. E agora eu estou vendo um processo que me lembra tudo que eu estudei sobre, por exemplo, o AI-5. Desculpa, eu acabei me estendendo, porque é o tipo de coisa que nós estamos falando de coisas absolutamente fundamentais, básicas, que já estavam completamente previstas no arcabouço legal. Coisas previsíveis. Não, agora tudo é uma novidade. Sem previsibilidade jurídica, sem devido processo legal, sem direito à ampla defesa. E eu não estou julgando o mérito aqui, eu nem tive acesso, como os advogados, eu também não tive acesso a nada. Mas eu estou dizendo só de como as coisas deveriam funcionar, porque assim funcionavam até outro dia. É a hora do gesto, né? A hora da coragem, é a hora da reação altiva. Eu me pergunto onde estão os sucessores e pessoas como Paulo Brossard, como o Sobral Pinto, né? Avô do nosso Guilherme Fiuza. Eu gostaria de ver o Sobral Pinto examinando o processo que envolve o Guilherme, né? Processos aí que envolvem o nosso Constantino, acusações a nós. Eu gostaria que ele visse. Porque essa é a hora de você mostrar. Para você mostrar o absurdo, você tem que fazer coisas aparentemente absurdas também. Aí você acaba entrando para a história, porque você mostra o inacreditável, você desmonta. No Estado Novo,
diante do tratamento, né, dispensado a um preso político que participara da tal intentona comunista, o Harry Berger, era o codinome de um alemão que foi um dos principais parceiros do Luiz Carlos Prestes. O Sobral Pinto entrava com pedidos para isso, o sujeito submetido a torturas, tratado como um animal. Aí ele recorreu à Lei de Proteção aos Animais. Ele pediu que o Harry Berger fosse tratado como se trata um cachorro. Porque a lei determina que pode ser preso quem estiver espancando um animal, por exemplo, que conduz uma carroça. Então ele invocou a Lei de Proteção aos Animais e deixou muito claro que o tratamento dispensado a um homem era muito mais cruel que o dispensado a qualquer animal. E se ele fosse defendido como um animal, ele estaria melhor. Tá na hora de alguém fazer esse tipo de gesto e enfrentar com coragem esse absurdo. Não dá nem para dizer que não obedece às regras do devido processo legal, direito de ampla defesa. Está na hora de algum advogado altivo fazer o seguinte, por exemplo, é o que eu faria como advogado, e não faço como jornalista. Pegar um processo conduzido pelo Alexandre de Moraes ou por qualquer outro e retrucar os argumentos dele só com palavras do Alexandre de Moraes. Eu já vi que isso é possível. Como ensina o professor Alexandre de Moraes no seu livro Tal, não se pode... Coisas banais, assim. O ônus da prova cabe ao acusador. Até isso eles desrespeitam. Você tem de mostrar, vou fazer essa matéria para a Oeste. Pronto. Só que eu preciso ter acesso ao processo. Eles não têm. Então querem que o Bolsonaro fale durante o depoimento sem saber do que é acusado. É a mesma coisa que você narrar um jogo antes que comece. Um jogo de futebol. É pura imaginação. Você supõe que o outro time vai jogar desse jeito, que você fez isso e tal. É uma situação que não foi imaginada por nenhum autor bom ficcionista do realismo fantástico. Se o Gabriel Garcia Marques descrevesse um caso desse, a mulher dele, que era mais sensata, a Mercedes, diria, não exagera, não faça isso. Ninguém está fazendo esse juiz aí, não é possível. O Alexandre de Moraes, ele rasga, mas com cuidado, como você quer destruir um bilhete mesmo, ele rasga minuciosamente cada parágrafo que escreveu e é tratado como uma pessoa normal. Eu repito, é caso clínico. Se eu começar aqui a falar o avesso do que eu digo, se amanhã eu começar a falar o contrário, podem me internar, não reclamo não, nem minha família. Me chame para um manicômio, sabe? É melhor que hospício. Um manicômio, que é o que eu mereço. Agora, esses caras se desdizem. Né? O Gilmar Mendes chegou a pedir vista de um julgamento no TSE para que não acontecesse para que não viesse uma decisão que o desagradava. Aí mudou de ideia. Nesse período aí ele pediu vista de novo para fazer o contrário. Olha, tem limite, né? Tem limite. Você pega filmes do Woody Allen, tem limite. Porque o que é absurdo fica ridículo em questão de segundos. Silvio Navarro. Não, acho que já foi tudo colocado aqui, Joyce. Eu acrescentaria, o Augusto fez menção a grandes juristas, grandes nomes do direito no passado, mas eu recorreria simplesmente ao Senado da República há pouco mais de 2 décadas. O governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo no começo do governo Lula, ainda tinha à frente o Senado figuras como José Sarney, falando do Sarney, tá? Antes da era Renan Calheiros. Aquele Senado não permitiria
que o Supremo Tribunal Federal colocasse o Congresso Nacional de joelhos da forma como colocou. Afonso Não Arinos, Darcy Ribeiro, Roberto Campos, Paulo Brossard, entre outros, muitos outros. E mesmo... Tancredo Neves, é isso aí. E mesmo a geração de Antônio Carlos Magalhães, Jarbas Vasconcelos, jamais, Jorge Bornhausen jamais permitiria, Rames Tebet não permitiria que o Congresso Nacional ficasse de joelhos na Praça dos Três Poderes, algo que é absolutamente inconstitucional e em desacordo com foi concebida a República. Não permitiria. Isso que está acontecendo é, em parte, culpa desses pronunciamentos em pachequês e parte em culpa também da composição da legislatura da Câmara dos Deputados, que permitiu que o artigo 53 da Constituição de inviolabilidade do mandato parlamentar fosse rasgado quando da prisão do Daniel Silveira. Isso custou muito caro e isso permitiu o avanço do judiciário contra o poder legislativo de forma sem precedentes. Eu acho que é importante destacar isso. Acho que todo o resto já foi dito. O presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio porque, antes de mais nada, é um direito constitucional dele permanecer em silêncio. Só isso já bastaria, mas gostei quando o advogado utilizou o termo um processo semi-secreto, porque de fato é. De fato é semi-secreto. Quem tem informação sobre esses inquéritos que se comunicam de forma misteriosa e em sigilo no gabinete do ministro Alexandre de Moraes são determinados jornalistas que recebem informações pelo WhatsApp durante transmissões ao vivo. Os advogados não têm acesso.